Olá! Um dos maiores desafios da atualidade é encontrar líderes preparados para atuar em diversos projetos. Os desafios vão desde a postura que o líder deve ter para coordenar um grupo até a forma como vai reagir diante da cultura da empresa. Diversos modelos de líderes surgiram na história, mas hoje o grande questionamento consiste em qual é o melhor modelo de líder para responder às necessidades da atualidade. E para falar sobre isso, o Ação Nacional conversa com a psicóloga e especialista em gestão de recursos humanos, Maria Elisa Moreira. E você pode ver esse e outros programas no nosso portal. É só acessar rs21.com.br. Maria Elisa, bem-vinda ao nosso programa. Obrigado pela sua presença. Imagina, eu que agradeço o convite. Que bom, vamos bater um papo muito gostoso hoje sobre liderança. E primeiramente, eu já vou perguntando o que é uma liderança, o que é ser líder? É interessante, né? Às vezes a gente se depara com tantos artigos, tantas aulas, tantos workshops falando aí de liderança e às vezes a gente não para definir a palavra, né? Eu acho que de uma certa maneira, se a gente pudesse dizer que é fazer com que as pessoas juntas caminhem para um objetivo em comum, né? Acho que isso já ajudaria muito a gente a entender se ela é ou não é líder, né? Então, quando alguém inspira outros a atingirem determinados objetivos, ela está, de uma certa maneira, aí, exercendo seu papel de líder nos mais variados contextos sociais, acadêmicos, religiosos, né? Então, se ela ajuda as pessoas a caminharem rumo a um objetivo e deixa claro isso e orquestra esse processo, ela de fato está cumprindo o papel dela. Essa história de que o líder já nasce pronto, ele está com ele, é verdade ou você forma um líder? Como é que é isso? Olha, é interessante isso. Acho que essa é uma das perguntas clássicas, né, que a gente ouve em relação à liderança. Que você fala, nossa, se você tem um líder já na sua raiz. Eu acho que assim, até por trabalhar com a educação corporativa, a gente acaba, obviamente, entendendo que as duas coisas são absolutamente possíveis e não são, em nenhum momento, conflitantes, né? A gente percebe, inclusive, na educação infantil, você já percebe ali quando a criança tem ali aquele dom, aquela capacidade de articulação com os coleguinhas. Tem pessoas que, de fato, já nascem com algumas características. Assim como usamos a mão direita ou a mão esquerda, não sabemos muito bem porquê, mas algumas pessoas nascem ali com algumas, talvez alguns traços de personalidade, etc. Mas é interessante que algumas pessoas optam e querem e desejam ser líderes, mas eventualmente não tenham nascido assim, não tenham talvez trazido isso na sua genética, por exemplo, mas querem. Né? Eu comparo muito essa questão do querer ser líder a querer tocar um instrumento. Nem todo mundo nasce Mozart, mas se eu treinar bastante, eu posso ficar muito bom naquilo que eu faço. Então, as teorias mais comportamentais, que é o que basicamente a gente utiliza hoje no mundo do trabalho, né, no mundo organizacional, elas vão trazer um pouco isso. É possível você olhar para comportamentos adequados, né, e olhar para aquilo, me inspirar e falar, cara, eu acho que eu consigo fazer isto muito bem feito, e faço até um pouco melhor. Então, eu olho para aquele modelo de liderança adequado e falo, cara, é assim que eu quero ser também, né? É assim que eu gostaria de me portar com as pessoas. E eu acho que é possível os dois caminhos. Tanto aquela pessoa que já nasce com este dom, digamos assim, desenvolver, porque também não adianta nascer com o dom e não colocar isso em prática, sabemos muito bem disso. Mas, assim, transitar nesses dois mundos eu acho que é muito saudável, né? Você compreender que essas duas figuras vão estar presentes em todos os contextos onde a gente tiver essa figura de liderança. Ser líder necessita de um aprender constante? Ah, totalmente, né? Tem alguns autores e tem um especial que ele vai dizer isso, né? O ser líder é ser um eterno aprendiz. Eu aprendo com a minha equipe, eu aprendo com a organização na qual eu estou inserido, eu aprendo com as tendências do mundo, com as tendências de tecnologia, de convivência social. Os canais de aprendizado, né, as metodologias de aprendizado estão aí, né? E se eu estou em movimento, né, se eu sou um líder que quer aprender, não tenha dúvida, ser líder é de fato um dos caminhos mais interessantes para se aprimorar como ser humano, inclusive, né? Porque quando você lidera, você deixa de ser um especialista, você começa a ser na nossa expressão aqui de recursos humanos, né? Você começa a ser um pouco generalista, né? Você tem que ter uma visão um pouco maior, o que a gente chama de visão sistêmica, né? Você tem que olhar a floresta, você não pode mais olhar a folhinha. Né? Você tem que olhar o todo, sabendo que existem folhas, árvores, plantas, tem lá especificidade, mas alguém vai saber daquele detalhe muito melhor do que você. Né? Então, se você quer ser líder, você tem que, de fato, olhar para o conjunto da obra,
da sua instituição, para o conjunto da obra, da sua própria equipe, né? Quem são essas pessoas que compõem a equipe? Então, acho que é interessante esse caminho de reflexão, ele é bastante amplo, viu, Júnior? E agora, na história, um pouquinho de história, como foi concebida a ideia do que era ser líder? Quando surgiu isso, né, na história de falar, não, é o líder, esse bacana. cara... Vamos voltar um pouquinho no tempo. Né? Olha que legal, adoro essa... Até que eu nasci numa cidade histórica, né? Então essa coisa de falar da história, para mim é sempre muito prazeroso. A história da liderança, ela não é uma história nova, né? Ela é algo, de fato, que passa aí por alguns percursos bastante significativos. Houve um momento, enfim, não vou aqui ficar trazendo datas, etc., mas houve um momento em que ser líder era só esse ser líder nato. E que haviam pessoas que nasciam com essa aptidão e outras que não nasciam para essa aptidão. Tipo rei? Exatamente. Você nasceu Exato, para ser generais, né? Então a gente olha aí para o modelo mais militar, né, da questão, e onde você olha assim, hierarquicamente eu sou superior a você porque eu nasci com um determinado dom. Ponto. E por muitos anos se concebeu isso. Tanto é que é interessante, os grandes testes psicológicos, né, as grandes ferramentas de análise de personalidade nascem, por exemplo, nos momentos durante a guerra. Né? As grandes análises de personalidades nascem nos contextos de guerra, onde você tinha que escolher rapidamente quem era chefe, quem era general e quem ia para o fronte, quem ia morrer. Olha que interessante isso. Então, eu tinha que conhecer isso muito rapidamente, não dava tempo de treinar, de desenvolver, de fazer coach, não tinha tempo para isso. Você tem cara de líder, jeito de líder, vira general. Você não tem, era um pouco... Claro que, obviamente, estou sendo reducionista aqui. Né? O tempo passa, algumas escolas americanas, final dos anos 70, início dos anos 70, começam a raciocinar o seguinte, e aí, obviamente, que questionam esse modelo hierarquizado e falam assim, não dá para ser assim, eu acho que as pessoas podem ser preparadas, mas não dá para generalizar. Eu posso ter estilos de liderança, então eles vão trabalhar um pouco essa questão dos estilos, né, os famosos estilos de liderança. E aí, assim, ou eu sou autocrático, ou eu sou aquela pessoa que comanda e que manda, e eu tenho esta característica de personalidade, e você, equipe, que se adapte a mim, ou eu sou democrático, eu sou o gente boa, e você, equipe, que se adapte a mim. Então, nós tínhamos essa polaridade entre autocracia e democracia, e no modelo que não se conversava. Se eu quisesse ser um pouquinho autocrático, eu não podia, porque eu sou democrático. Né? Se eu for, e o contrário também não podia. Nossa, eu queria tanto ir almoçar com a turma, mas eu não posso, porque eu tenho que manter a minha linha. Então, por muitos anos, se caminhou com esta perspectiva de polarizar. Ou eu mando e a turma obedece, ou eu deixo todo mundo fazer tudo. Nos anos mais atuais, mais perto de nós, a gente já tem uma outra tendência, que é o líder que olha para a equipe e se pergunta assim, tá, eu tenho uma equipe onde eu tenho mais jovens, eu tenho ali uma pessoa com uma idade diferente, com experiências diferentes, peraí, eu é que tenho que me adaptar a essa equipe. E eu tenho que extrair dela o meu melhor. Lembra aquela hora que você me perguntou a definição de liderança? Olha que fantástico, né? Sim. Ser líder é fazer com que as pessoas inspiradas por você alcancem um objetivo em comum. Se eu olho para essa mesma definição e trago ela para esse nosso ano aqui, 2015, ok, então quem é esse líder hoje? É o líder que continua inspirando as pessoas, levando-as para um objetivo em comum, mas sob a perspectiva agora não mais dele, mas da equipe. De uma equipe diversa, de uma equipe plural, de uma equipe que se metamorfoseia o tempo todo, de uma equipe conectada, né? E independe da idade, né? Eu brinco, né? Eu conheço pessoas de 80 e poucos anos que lidam muito melhor com o iPad do que eu, por exemplo. Sim, né? Pessoas ligadas. Exato, então assim, independe da idade, né? Essa questão das gerações é uma questão absolutamente incrível, é um tema super atual e que nos faz pensar que tipo de líder é esse. Então, não é mais aquele do modelo militar, não é mais o que polariza, é de fato aquele que orquestra, né? É aquele que faz com que as pessoas se articulem. Aliás, hoje, e aí se eu pudesse avançar um pouquinho e olhar um pouco para a tendência, né? Quer dizer, olhando do ano que nós estamos e caminhar um pouquinho, é o líder que faz com que esta diversidade aprenda e produza conhecimento junto. Isso é muito fantástico. É muito interessante a gente começar a observar este movimento. Então, que tipo de líder é esse? Não é o líder
que manda, não é o líder que determina. É isso Né? que eu ia É fantástica. Essa perspectiva de compreensão do líder hoje é absolutamente incrível. Muitas pessoas devem estar perguntando agora, líder é diferente de chefe? Liderar é diferente de chefiar? Ah, acho que sim, Vamos ver. Vamos sim. Acho que vamos olhar aí para a questão semântica, né? Acho que é sempre importante a gente delimitar um pouco esse campo aí da língua portuguesa. Tecnicamente falando, chefe é aquele que é o cargo, tá? Então, numa carteira de trabalho ou num contrato de um projeto, olha, esse aqui é o chefe do projeto, hierarquicamente a essa pessoa que você vai responder, etc. Se coincidir do chefe ser líder, lindo, maravilhoso, né? E quando é chefe? Não é bacana? Quer dizer, a pessoa que ocupa aquele cargo, e dê a ele o nome que você quiser, se ele é chefe diretor, chefe supervisor, chefe coordenador, chefe, né? Independe das nomenclaturas que nós utilizamos, se essa pessoa assume o cargo de chefe e ela também é líder, ou seja, ela inspira e ajuda as pessoas a se organizarem para produzir conteúdo juntas e atingirem juntas um objetivo, nossa, que mundo perfeito. Esse seria o ideal. O que nós percebemos hoje é uma dicotomia entre a pessoa, às vezes, ela tem o cargo de chefia, não entendeu muito bem o que é isto, sobe para ela a questão do poder, né? O ego nosso, né? Infelizmente, de vez em quando, ele vem à tona e nos trai, né? Sim. E a pessoa se equivoca no cargo de chefia e começa a ter atitudes que não são coerentes com a de um líder, né? Então, líder não é um cargo. Líder é uma maneira de viver a vida. Liderança é uma maneira de viver a vida. Olha que legal essa definição, nunca tinha visto dessa forma. Porque você começa, Júnior, que assim, você tem que ser líder de você mesmo, né? Você tem que fazer escolhas, você tem que tomar iniciativa. Você, no seu dia a dia, você é convidado a inspirar as outras pessoas à sua volta, seja com o seu exemplo, seja com a sua fala, seja com a maneira com a qual você se comunica. Então, guardar... Seu convívio social, familiar... Eu falo, um pai de família, uma mãe de família, se não forem líderes, tem um pequeno núcleo ali, né, que tem que caminhar junto para um objetivo, né, uma comunidade religiosa, uma empresa, uma microempresa, uma grande empresa, uma multinacional, não importa o segmento, não importa o tamanho da organização. A figura de alguém que inspira é sempre muito bem-vinda. E a inspiração positiva, né, que faz com que as pessoas cresçam e se desenvolvam. E a gente vê, obviamente, exemplos na sociedade de lideranças que também são inspiradoras, mas que levam aí para um outro caminho, né? E que são líderes também, que influenciam para determinados objetivos, né? Acho que tem aí uma reflexão, acho que importante. Que tipo de líder você é na sua vida e para a comunidade na qual você está inserido? Tá aí, fica a pergunta para você. Nós vamos para um rápido intervalo, em seguida continuamos nossa conversa sobre liderança e também trabalho. Voltamos já.